No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos para refletirmos, ainda que por alguns minutinhos, na unicidade de Deus. Por falar nisso, o que diz Tiago, um versículo muito conhecido de todos nós unicistas, que diz assim: tu crês que há um só Deus e fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. É claro que, tirando essa frase de Tiago, essa palavra dele, esse versículo aqui, do contexto, que é justamente, ele está se referindo à questão das obras, Ele diz que as obras, no caso aqui de caridades, são muito importantes e elas sinalizam para a fé que nós temos em Deus. É uma maneira de nós mostrarmos que cremos em Deus, mostrarmos a nossa fé pelas nossas obras. Obras no geral, no em todo, principalmente no que ele está dizendo aqui. Se você vê uma pessoa, por exemplo, ele diz no verso 18, se você vê alguém nu, se tem alguém sem roupa, uma irmã, um irmão nu, ele fala no verso 15, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, e não lhes derdes coisas necessárias para o corpo, de que proveito virá daí? Ou seja, como é o caso que a gente vê sempre, eu sei que você tem um problema, mas vamos estar orando, e muitas das vezes essas pessoas que dizem para que vai orar por nós, que pode fazer algo, não fazem, apenas diz que Deus sabe todas as coisas, estamos com você, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero apenas, como nós fazemos sempre, a gente pega esta frase para mostrar o conceito de unicidade dos apóstolos, porque aqui não está falando de um Deus triuno, de um Deus trino. Ele diz que você faz bem quando você crê que Deus é um só. E o que isso tem a ver com fé? Claro que tem a ver com a fé, claro que tem a ver com as obras, porque essa é a base do monoteísmo da fé. Paulo vai nos ensinar na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, que diz assim: ainda que desse o meu corpo para ser queimado, aliás, contextualizando com o que está dizendo aqui o apóstolo Tiago. Paulo entra em contexto direto quando ele fala do amor. Lá em 1 Coríntios 13, ainda que desse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adiantaria. E esse amor era um amor da forma mais ampla possível que você puder imaginar. Deus é amor. Então não tem como amar a Deus cometendo o primeiro, indo contra o primeiro mandamento, que é a Shema de Israel. Não tem como amar a Deus e ao próximo fugindo do princípio da primazia, do princípio básico da fé, do amor, que é amar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. E isso é importante nós dizermos. Aí é o que eu sempre digo, voltando aqui, tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque os demônios também creem da mesma forma, da mesma maneira. É uma observação que, embora ele está chamando a atenção para as obras, e a maneira de nós mostrarmos as nossas obras da nossa fé, é através das nossas ações, porque somos observados, como diz Paulo, estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, e aí nós nos encontramos com a missão, com a incumbência de, através das nossas ações, no nosso dia a dia, no nosso contato, no nosso interior, procurar de alguma forma fazer o que não está sendo feito, o que não estão se fazendo, tanto pelo próximo quanto também pelo Senhor, em primeiro lugar pelo Senhor. Sendo assim, meus irmãos, para nós terminarmos o Minuto da Unicidade dessa segunda-feira, fica aí
registrada aqui a palavra que está nas Escrituras Sagradas. Tu crês que Deus é um só? Fazes bem. É um conceito dos irmãos da igreja primitiva, que Deus é um. É um conceito estabelecido desde o princípio, que Deus é um e não trino, Deus é um e não triuno, não há trindade, Deus é único. Na Bíblia você vai encontrar essas expressões, único, um, Deus é um só. Você não vai encontrar essas expressões triuno, trino, tripartido, trindade, triunidade. Esses termos vieram posteriormente, cujo objetivo principal é tirar o foco. E esse conceito é um conceito da igreja primitiva. Essa fé é a fé da igreja primitiva. Até os demônios, e aí ele fala, olha, nem os demônios creem que Deus é trino ou triuno, eles creem que é um só. Não crê nessa triunidade, porque não existe, porque não tem. Isso veio para enganar, para iludir. E é a proposta do nosso programa aqui, é todos os dias lembrar a você essas coisas importantes, que o batismo é em nome do Senhor Jesus. E se os demônios creem que Deus é um, como que fica aquele que crê que Deus é três, né? É uma pergunta que é feita sempre quando a gente para refletir. Bom, eu volto amanhã, se Deus quiser. Você ainda pode se matricular no Seminário Teológico Unicista através do 1998-02214. Você fala com a Elaine, reserva a sua matrícula. Mais alguns dias e serão encerradas as inscrições para esse seminário, onde a gente fala, inclusive, está falando agora, nessa semana começamos a falar da filosofia da unicidade. Muito interessante falar da unicidade de Deus desta maneira, muita coisa interessante para a gente meditar. E os livros, a pré-venda já estão encerradas. Eu agradeço a todos que participaram da pré-venda, você que participou, que se empenhou, se esforçou, sei que não é fácil, mas nós estamos agora essa semana finalizando e mandando para a impressão, né, para a editora imprimir, e dentro de alguns dias, creio eu, que já estará aqui comigo para eu tratar dos envios para cada um. É um trabalho, né, formiguinha, para poder atender aí aos santos que desejam essa obra e participaram. Você que não pôde, né, vamos ver se à frente a gente consiga fazer uma nova tiragem, mas realmente confesso que é muito trabalhoso e infelizmente não vai sobrar. A gente vai tirar a quantidade necessária, não foi possível tirar uma quantidade ampla para atender mais pessoas, mas a gente tem compromisso com aqueles que participaram e por essa razão eu creio que vamos ter a versão em e-book, tá bom? Em e-book, em PDF, aí eu vou conversar com a editora para ver se a gente disponibiliza também em e-book para você ler no laptop, no tablet, enfim. Um abraço para você, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.